Olá, pessoal. Olha a tia Sheila aqui de novo. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam assim todos em paz, né? Vamos lá dar continuidade aos nossos conteúdos, né? Hoje vamos falar de texto e contexto, intertextualidade, né? Teoria da página 13 à página 17, capítulo 10 e grupo 4. Vamos lá? Pegue aí o material para ir acompanhando, né? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp que a gente vai tirando as dúvidas, certo? Não esqueçam de me enviar as produções textuais, né? Quem tiver lá, ó, devendo, correr para fazer. Se tiver feito, tira uma foto, manda para tia Sheila. E a gente vai estar atualizando aqui a ficha de vocês, né? Para estar organizando. Vamos lá. Observam aí que o slide ele não está bem configurado, mas é por questão mesmo que eu trouxe do computador para o celular. Então, quando eu enviar para vocês, né, o slide ele em PDF, vocês vão observar que vai estar configurado, tá? Não observem isso aí não, porque é configuração de celular mesmo. Vamos lá. Intertextualidade. Para contar uma história ou expor uma ideia, podemos seguir diferentes caminhos, de acordo com o recurso pelo qual optamos durante a construção desses textos. Um dos recursos que podem utilizar nessas produções textuais, por exemplo, é a intertextualidade, ou seja, nossas construções verbais e não verbais podem ser desenvolvidas usando como referências, né, explícitas, né, e implícitas, elementos de outra produção. Então vamos aí, primeiro passo, né? Vamos lá ver o que é referência implícita e explícita. Vamos lá? Olha só. O objetivo explícito, ó, refere-se a uma informação que é expressa de forma clara e compreensível. Pronto. Então entendemos o que é objetivo explícito. Vamos agora ao objetivo implícito. É o antônimo de explícito, ou seja, o oposto, indica, portanto, uma informação que não está clara, né? Não está claramente expressa. Então, se ela não está clara, se ela não está claramente expressa, não é isso? Então, ela é o que? O antônimo de explícito. Então, vocês entenderam aí o objetivo explícito e o objetivo implícito. Vamos lá. Um texto é rico não somente por sua estrutura e seu conteúdo, mas também por sua capacidade de estabelecer relações com outros textos. Assim como os termos de um texto fazem referência entre si, gerando coesão, um texto pode fazer referência a outros textos. Essas referências não precisam ser somente entre textos, podendo ser entre textos e outras manifestações artísticas, como, né, cinema, teatro, música e pintura. Então, olha só, observem que esse texto, né, a estrutura do texto é rico não somente, né, na sua estrutura, nos seus conteúdos, mas também na sua capacidade, né, de relação com outros textos. Então, intertextualidade, né, nada mais é que é a relação entre dois textos ou mais, né? Vamos lá. Como mencionado anteriormente, nem sempre a intertextualidade é feita de modo explícito, ou seja, de modo claro, ou seja, né, estabelecendo uma relação direta com outro texto. Em alguns casos, o leitor não consegue identificá-la facilmente, pois não há elementos que mostram a referência, né, feita, a referência feita. Portanto, ele precisa fazer uma análise atento, por exemplo, do texto lido e recorrer a seus conhecimentos prévios para compreendê-lo. Então, não somente, né, você precisa estar por dentro daquilo que está se tratando para você conseguir identificar essa intertextualidade naquele devido texto.
Vamos lá. Agora observe aí a charge. Olha só, observem aí a charge. Então, tem aí, né, a mata, né? E tem o desmatamento. Vocês podem observar aí a figura que foi feita a partir do momento, né, que as pessoas começaram a fazer esse desmatamento. Essa figura retrata o quê? Parece com o quê? Então, vamos lá fazer uma análise desta figura. Olha só, na charge de Angeli, olha só, o texto Natureza Morta faz referência ao desmatamento de uma área florestal. Além disso, esse título refere-se a um tipo de pintura. Natureza Morta é um clássico gênero de pintura do século XVII, no qual os artistas representavam objetos e seres inanimados, como frutas e flores, ou até mesmo uma caveira sobre uma mesa. Também se caracteriza como intertextualidade a situação em que o leitor ou público é capaz de enxergar a relação existente entre dois textos ou ou mídias, mesmo que uma produção não tenha sido feita com base na outra. Por isso, é necessário que o leitor reconheça, por exemplo, os temas ou os elementos estéticos comuns a ambos. Então, você precisa, né, entender de fato daquele conteúdo, daquele tema, para que vocês consigam identificar a intertextualidade. A intertextualidade, não é isso? Ó, é a relação existente entre dois ou mais textos, certo? Textos esses que podem ser figuras, pode ser pinturas, pode ser escritos, não é isso? Então, essa é existente, é a relação da intertextualidade. Vamos lá. Aí vocês vão observar essa charge, observe bem, tá no livrinho de vocês, observem aí. Aí tem a segunda aqui, que é o texto, não é isso? Vocês vão fazer a leitura desse texto também, para vocês entenderem melhor a relação desse primeiro texto, dessa primeira charge, com esse segundo texto, tá bom? Vamos lá, olha só. À primeira vista, portanto, a charge e a notícia, não é isso? O primeiro texto se trata de uma charge. O segundo texto se trata de uma notícia, ó. Não teria nada em comum, a não ser o fato de estarem redigidas em português, né? À primeira vista, é essa impressão que dá. Quando justapostas, porém, as duas mídias revelam tratar do mesmo assunto. Ao entrar em contato com elas, podemos identificar ainda que tenham sido apresentadas de modos diferentes a mesma problemática. Então, né, se trata do mesmo conteúdo, da mesma problemática, não é isso? O impacto, olha só, o impacto do uso indiscriminado, dos agrotóxicos na saúde de uma pessoa. A dimensão cômica, olha só, da charge facilita o entendimento da matéria. Já a matéria fornece dados, né, embasam, no caso, a denúncia da charge. Então, se trata do mesmo assunto, não é isso? Um está numa charge, outro está numa notícia. Na notícia, né, ele fornece dados, não é isso? Já na charge, tem uma certa dimensão cômica que faz com que as pessoas entendam, né, a gravidade daqueles agrotóxicos. Vamos lá? Vamos dar continuidade. Quanto mais lemos e conhecemos do mundo, mais fácil fica para identificar as intertextualidades, né, aparentes em nossos cotidianos. Então, quando a gente começa a fazer mais leitura, né, buscando entender de assuntos diferenciados, que a gente consegue fazer, perceber essa intertextualidade em diversos textos, certo? Veja a seguir alguns tipos de intertextualidades.
Então, vocês também, né, vão lá no livro de vocês, ó, alusão é a referência implícita ou explícita a elementos de outros textos por meio de associações com uma metáfora, por exemplo, não é isso? Que presente de grego é esse que tu me destes? Olha só, então vocês vão aí analisar, porque no próximo slide a gente vai estar falando já, né, aprofundando, não é isso, sobre esses tipos de intertextualidade, alusão, citação, vamos lá? Olha só, epígrafe, olha, vão aí analisando. E eu quero que vocês já façam a leitura breve já, para quando a gente voltar a retomar, a gente vai estar falando, aprofundando mais. Ó, paráfrase, ó, vamos aí paródia. Então, todos esses conteúdos aí vão lendo, vão identificando o que a gente já vai trabalhar também na próxima atividade, certo? Então, a gente vai estar aprofundando essas questões aí. Olha só, então a atividade de vocês na página 20 a 22, grupo 4, capítulo 10. Então, o capítulo 10 e o grupo 4, vocês vão estudando. Eu quero que vocês identifiquem essas intertextualidades e nas próximas aulas a gente vai estar aprofundando mais e fazendo uma atividade relacionada a isso, certo? Ó, beijo, tia Sheila tá morrendo de saudade, ama vocês. E o nosso encontro será, né, próxima semana. Fiquem atentos e organizem as atividades que a tia Sheila vai estar, ó, pedindo para poder dar uma olhadinha, certo? Beijo!